Bem-vindo a mais um treinamento de autoestima e hoje a gente vai falar do quê? Das relações. Eu sei, muitas pessoas me escreveram pedindo esse vídeo, ele é um dos vídeos assim mais solicitados em consultório, é o que eu mais escuto, que é como a gente conseguir se manter na relação com o pai destrutivo, com a família tóxica, com o relacionamento destrutivo, com o filho que exige. Então, gente, manter a autoestima nas relações vai muito além da relação homem-mulher. Eu vou estar puxando exemplos de homem-mulher, relação com o chefe, relação com o irmão, relação com família tóxica. Eu sei que esse é um dos mais pedidos. E o que eu quero convidar você é, se você faz a aula 1 bem feito, não tem ninguém que te destrua. Se você tem a aula 1 dentro do teu coração, se você repete todos os dias os conceitos positivos, se você se deu conta das crenças que você construiu sobre você, não importa o que as pessoas ao teu redor façam ou digam, a tua estrutura interna está em paz. Como assim, Gemissari? Vai chegar um relacionamento, vamos supor, vai te dar um fora, tu olha pra ele, você tem a tua lista no teu coração, tu pensa, você vai deixar uma mulher verdadeira, determinada? Não, você não vai terminar comigo. Porque dentro de você, você sabe o teu valor. Você já não se vende como se fala, ai, tá terminando porque falta algo em mim. Ou se você for demitido, você pensa, nossa, cara, eu sou pontual, sou focado, sou determinado. Às vezes o que esse chefe quer é o exemplo que eu dei lá na autoestima profissional, que é um líder motivacional. E às vezes não é o teu talento ser um líder motivacional. Mas você sabe que você é extremamente congruente, ético, jamais roubaria empresa. E você sai dessa empresa com essa sensação de, cara, eu sei quem eu sou. Realmente motivacional não é o meu padrão, ok? Às vezes o que o pessoal mais tem me pedido na lista VIP e em feedback por e-mail é quando a gente tem uma família tóxica. Então, quando a gente mexe com a família, a gente mexe com o nosso inconsciente, a gente mexe com as nossas feridas da infância. Eu vou ser muito... Se eu quiser ser muito prática, vai ser muito superficial de tudo que a gente tem que trabalhar. Se você, volta a reforçar, se a sua aula número 1, você está cumprindo o exercício todos os dias, se você tem a sua lista pronta, se você já está conseguindo falar mais bem de você para você mesmo, se você está estruturando todas as crenças positivas sobre você, eu repito, a família tóxica já não vai atingir mais tanto quanto você imagina. Mas vamos lá, vamos trabalhar agora o nosso vídeo de como ter autoestima nas relações. Então, o ser humano, ele é um ser social, tá? Eu acho que na nossa cultura, principalmente, né? Quando eu fui para a Índia, assim, a gente vê pessoas que ficaram 3 anos, né? De monge para lama, 3 anos reclusos. Mas nós aqui, você aqui, brasileiro, vamos falar a verdade, a gente é um ser social, a gente tem pai, tem irmão, tem vizinho, a gente tem de tudo quanto é gente ao redor da gente. Então, o ser humano é um ser social e nós somos influenciados pelo meio. Infelizmente, ou felizmente, nós podemos usar isso ou não a nosso favor. Então, quando uma pessoa te critica, quando uma pessoa te põe para baixo, né? Veio 3 ou 4 pessoas falando, eu tenho muita concorrência na minha empresa, eu queria trabalhar a relação dentro da empresa. Meu marido me põe para baixo. O meu pai me põe para baixo. Ninguém tem a capacidade de te pôr para baixo. Você tem. A pessoa vai chegar e vai dizer, você é verde. Você olha para ela e você decide se você aceita a agressão ou não. Ô Ju, mas você tá pedindo demais, né? Quanto mais tu fortalecer a sua autoestima, segue a aula 1, mais a pessoa vai dizer, você é verde, você olha pra dentro de você e pensa, quantos % eu sou verde? Não sou verde. A pessoa tá falando dela, não tá falando de mim. Você é agressiva, você olha pra dentro e pensa, na TPM eu sou agressiva, quando eu tô cansada eu também sou agressiva. Daí você olha pra pessoa e fala, às vezes, eu realmente acho que às vezes eu sou agressiva. Ou quando eu fui na casa falar com a minha sogra, realmente o café durou 1h30, os últimos 10 minutos eu tava bem cansada, eu acho que eu fui bem agressiva. E você começa a identificar que ser agressiva não é ser ao 100%, tem momentos e tem atitudes que você é um pouco mais agressivo, ok? Então, um dos segredos da autoestima nas relações é saber quem você é. E a gente volta na aula 1 de novo. Quem é você? Pelo que você tem estima por você. Se você tem claro aquelas notas e aqueles percentuais das suas debilidades, se a pessoa te xingar, te agredir, tu sabe se é real ou não e o quanto isso é real ou não. Não desde um esquema de se defender, eu não sou nada disso, mas de um esquema de pensar, poxa, realmente tem dias que
eu sou preguiçosa, tem dias que eu sou medrosa, tem situações que realmente eu não gosto, tem situações que eu vou super bem. E esse é um dos maiores segredos pra gente manter a autoestima nas relações, saber quem a gente é. Então, voltando ao tema que o ser humano é um ser social, nós vamos ter relações pro resto da nossa vida, sejam pessoais, sejam profissionais, inevitavelmente nós vamos nos relacionar. Um dos maiores segredos para a gente conseguir manter as relações amorosas, que é a pedida mais de todas, em relação a se apaixonar, é ter claro os seus valores pessoais. Como assim? Quando a gente se apaixona por alguém, dá aquela coisa gostosa, não dá? Eu sei. Daí a gente quer assim mostrar o nosso melhor para essa pessoa, né? E aí a gente começa a se vender. Então, um dos segredos para a gente conseguir manter a autoestima nas relações é ficar atenta quando você se vende. Como assim? Você odeia filme de terror e a pessoa fala, vamos assistir Jack o Estripador. Você fala para a pessoa, eu não me sinto à vontade com filme de terror, a gente pode assistir outro filme. Quando você começa a se moldar e a se vender nas relações, você já começa a perder. E um dos segredos para a gente manter as relações é não se vender, não se moldar. E é muito desafiante fazer isso quando a gente está apaixonado, porque existe um impulso dentro da gente que até dá vontade de assistir filme de terror, para a gente entrar na vida dessa pessoa e fazer mais parte dela. E isso é um dos grandes erros que nós não deveríamos cometer. E, claro, se apaixonar é inconsciente, né? Quando a gente vê, a gente foi pega. E esse espaço da paixão, ele deixa a gente meio cego, assim. Tem vários autores que falam que a paixão dura, em geral, até 2 anos. E depois que é o amor. O que é o amor? É quando eu não gosto de filme de terror e eu vou desde esse espaço de sem me agredir, sem me violentar, porque eu sei que pro outro é importante. E eu entro nesse espaço, não desde um espaço de tentar ser aceita, e sim desde um espaço de compartilhar, porque eu sei que para outra pessoa é importante. E isso é amor. E quando a gente fala das relações amorosas, é muito importante a gente ter claro quem realmente a gente é. Então, de novo, tem que assistir a aula 1, não tem como. Como que a gente vai construir a nossa autoestima sem a gente saber quem a gente é? Você tem no papel os nossos princípios e valores. Então, quando você entra numa relação e você sabe o seu valor, você consegue comunicar isso também. Outra coisa, se essa pessoa que você quer se relacionar não quer se relacionar com você, você também sabe o seu valor. Já falei em outros vídeos. Às vezes a necessidade dessa pessoa, como tudo são crenças, vou te dar um exemplo. Como tudo são crenças e são construídos, às vezes na infância, vou pôr uma relação aqui, vou colocar um estereótipo, tá? Numa relação onde essa pessoa teve, vamos pôr aqui um homem que teve uma mãe loira, por exemplo. Uma mãe loira perua, por exemplo. Dentro do subconsciente dele, esse é o padrão de mulher dele. Daí você vem hippie de dreadlocks no cabelo. E aí você conhece esse ser. Esse ser talvez esteja condicionado que mulher para ele é loira, pendurucalhos e fashion. E aí você, hippie, daí ele vai olhar e vai dizer, não é meu padrão de mulher. Por quê? Porque esse padrão de mulher foi construído. Agora, você tem um problema porque você é hippie dreadlocks? Não. Essa pessoa, ela vai se apaixonar, porque se apaixonar inconsciente, por uma projeção do que pra ela é mulher. E aí, você é hippie, de repente, você começa a achar que você tem que pintar o cabelo de loiro, e usar salto alto e parar e soltar as suas havaianas. Então, quando a gente começa a abrir mão da gente para se adequar ao outro, aí a gente começa a perder. E ter claro que o fato de você ter essas características não significa que você é menos. Mas o que a gente faz nas relações quando o cara vem dar o fora e diz, então, que eu não gosto do jeito que você se veste, não gosto do que você lê, a gente não tem os mesmos... A gente é o que eu mais escuto em consultório, a gente é muito diferente, todo mundo é diferente, hello, o ser humano é movimento, mas existem algumas diferenças que aquecem a gente e existem algumas diferenças que a gente rejeita, porque todos nós estamos condicionados no que diz respeito às relações. Por isso que a aula 1 é tão importante de como manter a autoestima. Primeiro você tem que saber o seu valor pessoal para depois você se relacionar. A gente falou um pouquinho isso também no vídeo de separação, se você quiser você dá uma assistida. Então,
para que você se fortaleça nas relações, a pergunta é, e esse eu faço sempre em consultório, por que você casaria com você? Essa é uma pergunta que você tem que ter claro. Essa é uma pergunta que você tem que sair. Vamos supor para você que é solteiro, quando você vai conhecer alguém, você tem que ter dentro de você, claro que você não vai chegar falando, oi, tudo bom, eu sou aquela mulher que é ótima, que é delicada, sensível, focada, determinada, amorosa, criativa, quer namorar comigo? Não! Mas dentro de você, quanto mais segurança e clareza você tiver das suas qualidades e adjetivos, a pessoa vai sentir. E se essa pessoa não quiser, vamos supor uma pessoa delicada, às vezes você foi criado por uma família que te tornou muito delicada. E essa pessoa, sei lá, veio do sítio, veio de uma criação aonde mulher é mais forte, não tão delicada. Ele vai olhar e vai dizer, nossa, que mulher mais... Só que isso não significa que você tem um problema. Significa que você tem que encontrar alguém que quando olhe para você, inconscientemente, ele já tem esse mecanismo, essa projeção, esse filtro, essa percepção do que é ser mulher, não vai se encaixar ou vai se encaixar com o teu estilo. Não significa que falta algo em você. Agora eu tenho que me transformar numa mulher forte e agressiva. Não. Você viveu uma história de ser delicado e ser sensível. É achar alguém que valorize isso, ao invés de você ficar tentando se mudar, se adaptar, se adequar, que é onde a gente mais se perde nas relações amorosas. Então, o que eu preciso que você faça de exercício de autoestima nas relações? Por que você casaria com você? Então, você vai dar um pause nesse vídeo e você vai fazer uma lista, tudo. Desde o que porque você cozinha, porque você não cozinha, porque você viaja ou porque você é caseira. Não existe certo e errado. Por que você se relacionaria com você? Escreve aí e dá um pause no vídeo. E aí, já tá apaixonada por você? Já tá quase aí casando com você, te pedindo em casamento? É aí que eu quero chegar. Antes de você se relacionar com o outro, adivinha com quem a gente deve se relacionar? E deve se namorar? E deve se tratar super bem? Você com você. Então essa lista tem que estar muito clara do porquê você casaria com você. E atos de amor pessoais faz com que você se nutra e a pessoa que vai se relacionar contigo sente isso. Tá, gente? É inconsciente. As nossas relações, elas são 90% inconsciente. Se você é um jardim florido, a pessoa não sabe nem dizer por quê, mas ela chega e fala, nossa, tem uma coisa boa, você passa uma coisa boa. Por quê? Porque você sabe o seu valor. Você não tá ali desde a escassez, por favor me ame, por favor me ame, por favor me ame. Você tá de um espaço onde eu sei o meu valor. Vamos nos relacionar? Oh, nossos valores não combinaram. Tchau, próximo. Ok? Isso não é arrogância, isso é ter clareza de quem você é, fortalecendo o seu amor próprio e a sua autoestima. Vamos falar um pouquinho de outras relações. Outra coisa que tem aparecido muito no consultório é a relação de família, né? Então, uma das coisas que eu tenho percebido é que nas relações familiares sempre tem coisa por trás, tem coisa mais embaixo. Não é simples, né? Eu não vou simplificar uma coisa que não é simples. Mas eu vou te dar uma ferramenta para te ajudar a ter mais autoestima dentro de uma família tóxica, por exemplo, que é saia da vítima. Como assim saia da vítima? Para de esperar que os teus familiares entendam, para de esperar que teus familiares aceitem, para de esperar que teus familiares te motivem, para de esperar que teus familiares façam, para de esperar. Não é assim que funciona. Lembra, a gente está voltando o poder pessoal para a sua mão. Se você entra num ambiente tóxico e você se vende para esse ambiente tóxico, de quem é a responsabilidade? De quem se vendeu? Quanto mais você entra na vítima, mais você estimula o agressor ao teu redor. Então, o meu convite para você, se o teu desafio nas relações tem a ver com o ambiente tóxico familiar, para de esperar, para de ter expectativa. Ai, parece tão fácil falar. Como que a gente faz com que isso seja verdadeiro dentro da gente? Um dos segredos, na minha visão, é você entender que tem coisas que não são pessoais, mas a sua mente vai dizer é pessoal. Como assim? Às vezes você... Primeiro eu vou explicar como que eu sei que não é pessoal. Porque normalmente essa pessoa, ela atua assim não só com você. Ela atua assim com mais pessoas. Às vezes a gente tem uma figura paternal agressiva, por exemplo. E aí isso mexe muito com a tua autoestima, porque teu pai é agressivo, porque meu pai é agressivo, meu pai é agressivo. Só que a gente vai ver, ele é agressivo com a tua mãe, ele é agressivo com o teu irmão, ele é agressivo com o vizinho. É da natureza dele, é o que ele tem pra dar.
entendeu? Se você entra na vítima, meu pai é agressivo comigo, nunca foi afetivo, isso interfere na minha autoestima. Não, ele está sendo ele. As pessoas vão ser o que elas são. Ou eu entro na vítima, ou eu entro no espaço de ter mais poder pessoal. Eu não preciso me render à agressão do outro, a menos que eu queira. Então, esse espaço nas relações familiares, o maior segredo para você manter a tua sanidade, manter a tua autoestima e manter principalmente o teu amor próprio é entender que não é pessoal. As pessoas vão dar o que elas têm. Agora, se você entrar na vítima, você vai ficar, mas eu queria que me desse, eu queria que fosse. As pessoas às vezes não têm para te dar isso que você quer. Adivinha quem vai dar isso para você? Você mesmo. Um dos maiores segredos dentro das estruturas familiares para a gente ser feliz é dar pra gente o que a gente espera do outro. Às vezes vem pessoas que falam, eu queria que meu pai me ajudasse financeiramente, eu queria que meu pai me estimulasse mais, eu queria que a minha mãe fosse mais amorosa. Talvez não é da natureza deles, não é pessoal. Você começa a dar isso para você, você começa a juntar dinheiro para os teus projetos, você começa a achar um outro emprego para financiar os teus projetos, e é desde esse espaço de tirar a responsabilidade que está na mão da família tóxica e trazer para você. E isso vai te trazer muita autoestima, muito poder pessoal e principalmente entender que não é pessoal. Cada um vai dar o que tem. De novo, com relação à família, o meu convite para você é: sai da vítima, assume a responsabilidade e dá para você o que você espera que a sua família dê para você. E aí nós vamos para a terceira etapa das autoestima nas relações, que é aprender a dizer não, que foi também uma das mais votadas e pedidas aí a respeito do dizer não. Para mim, a regra do dizer não é básica. Guarda uma coisa na sua cabeça. Quando você diz sim para o outro, você diz não para você. Quando você diz sim para o seu chefe, você diz não para você. Quando você diz sim para a sua família, você diz não para você. Quando você diz sim para o seu filho, você diz não para você. Então, para você manter a autoestima nas relações e aprender a dizer não, você tem que fazer acordos com você. Quais sims e nãos você está disposto a abrir mão? Quais sims e nãos você gostaria de realmente não dizer não para você? É fácil falar, é fácil fazer, é um músculo, sim ou não. Você se fortalece e diz o primeiro não, diz o segundo não, daqui a pouco se transforma num hábito, ok? Ô Ju, mas é que assim, você não tá entendendo, as pessoas não respeitam o meu não. Quando que as pessoas vão respeitar o seu não? Quando você se respeitar. Então, a chave da responsabilidade do sim e do não tem muito a ver de como você se trata. Se você se trata com respeito, as pessoas vão sentir esse respeito e elas vão perceber que não tem como passar da linha. Então, as pessoas nos tratam como a gente se trata. É uma frase da Byron Katie, que é uma escritora que eu gosto muito. A partir do momento que você tem esse respeito, as pessoas sentem esse respeito. Então, para isso, a gente tem que trabalhar mais exercícios de autorrespeito, buscar situações no dia a dia onde você não se respeita e começar a se respeitar um pouquinho mais. Se você não se respeita quando come açúcar porque você tem diabetes, vamos parar o açúcar. Se você não se respeita porque você não sai para caminhar, vamos começar a caminhar. E é devagarinho, como se a gente fosse colocando tijolinho por tijolinho nessa construção do eu, do autorrespeito. Esse também é um dos grandes segredos para a gente aprender a se relacionar. Então, quando a gente fala desse espaço de se relacionar com os outros, eu acho muito bacana o conceito de você se apaixonar por você. E aí a gente volta na aula 1. Porque antes de a gente entrar na relação com os outros, é muito importante que a gente fortaleça a relação com a gente mesmo. Quanto mais nós entramos nesse espaço de escassez, eu não sei quem eu sou, eu não sei meu valor, eu não sei o que eu tenho da aula 1, eu vou ficar exigindo isso das pessoas que estão ao meu redor. Eu vou querer que o meu chefe me reconheça no trabalho, porque eu tenho muita autoexigência, autoestima baixa e eu não me reconheço. Eu vou querer que meu marido me dê atenção e me dê valor, porque eu não consigo me priorizar, dar valor para mim mesma. Eu vou querer que a política mude, porque eu não tenho estrutura para trabalhar, independente se a política tá certa, tá errada, se tem imposto, se não tem. A partir do momento que eu me relaciono com a vida desde a vítima, desde a escassez, porque eu não sei o meu valor, eu vou me sentir na escassez e na dependência dessas pessoas que se relacionam comigo. Na relação mãe e filho também não é diferente. Quando nós trabalhamos nessa relação mãe e filho e esse filho cresce, a mãe às vezes
não consegue administrar essa sensação de ninho vazio, porque ela deu tudo para essa criança e agora essa criança tem tudo para caminhar. E aí esse filho sai, que é a síndrome do ninho vazio, e quem é essa mãe? Então vai aquela pergunta fantástica, né? Quem você vai ser quando seu filho crescer? Então, se você é uma mãe que dedica 99,9% da sua vida ao seu filho, quem você vai ser quando o seu filho crescer? Não se abandone. Esse é um dos maiores segredos da relação mãe-filho. Não se abandone. Você pode amar e nutrir o seu filho sem se abandonar. Equilíbrio é uma das palavras que mais se encaixa com isso. Mas se você ainda acha que você tem que priorizar tudo que você tem para o seu filho, vou te falar, o seu filho um dia vai partir. Seja fisicamente, seja emocionalmente, em algum momento ele vai se afastar. E isso é saudável, isso é vida. Por isso, quem vai ser você depois que seu filho se for? E claro, um dos maiores segredos das relações é fazer acordos com você mesmo. Se você se conhece da aula 1, sabe seu valor da aula 1, você consegue estabelecer acordos de princípios e valores com as pessoas que estão ao seu redor. A partir do momento que você consegue estabelecer essa organização interna, você consegue estabelecer acordos nas relações externas, sejam profissionais, sejam pessoais, sejam mãe e filho, sejam irmãos, tudo depende de você. Tudo depende do que você nutrir dentro do seu processo de autoestima, e aí eu te convido a voltar à aula 1, e essa é a base para você construir o quem eu sou, para daí entrar nas relações de quem somos nós, né? Na relação de mim com o outro. Então, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Como eu falei, existem vários tópicos aí que dá para aprofundar super. E eu acredito que o básico é ser. A partir do momento que você se relacionar, vira uma consequência do que acontece aqui dentro. Então, ao mesmo tempo que é complexo, também é um pouco simples. Volta para a aula 1, faz a aula 1 de novo e vamos estruturando o seu valor pessoal. E aí o restante simplesmente é o restante. Muito obrigada por essa aula, te vejo na próxima.